Apoio? Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Vamos dar início à sessão do dia 17 de setembro de 2020, programada para as 14 horas, com um pequeno atraso. Vamos iniciar pelo item 121, processo da empresa baiana de águas e saneamento, relator Ricardo Marozzi. São dois processos, né, dessa mesma empresa, né, Ricardo? Não sei se são idênticos. Bem, presidente. Não são idênticos. Felizmente, a vida está dura. Vamos lá? Vamos. Compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ do mês de abril de 2004. Bom, a unidade de origem constatou que apenas a parcela de R$ 98.089 do total do pagamento de R$ 1.036.884 a título da referida estimativa não havia sido utilizada na quitação de outros débitos. Assim, a compensação a que se refere o presente processo... Ricardo, dá licença, será que você não está lendo outro processo? Eu tive a mesma... É o 121, não é? Eu acho que você pegou... Final 69. Pode ser, porque eu fui aqui, acho que sempre vai na hora. Acho que porque eu... provavelmente... Hein? Tu já está pulando, Ricardo. Não, eu de fato, o que acontece? Eu segui aqui a minha ordem, e a pauta foi inverteu. Beleza, então, vamos lá, vamos no outro. Desculpa. Eu não tinha ainda aberto o arquivo, não estava nem reparando. Bom, vocês levantarem. Vamos lá. Então, aqui é uma compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ do mês de janeiro de 2007. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PRDCOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de conformidade, a interessada alegou que foram transmitidas DCTF retificadoras, onde fica caracterizado o crédito de 320.694 que foi pleiteado. Juntou também cópias das referidas retificadoras. A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação apresentada após o despacho decisório não tem o condão de amparar o suposto indébito. Substancialmente, esclareceu que deveriam ter sido apresentados documentos da escrituração comprovando a apuração do IRPJ no período em questão e que a DIPJ possui caráter meramente informativo. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente discorre sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito originalmente apurado no período, não seria suficiente para testar o crédito, uma vez que o contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente existente. Não obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo, apenas discorre sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Ora, o artigo 138 do CTN é absolutamente claro quando trata de denúncia espontânea na seção da responsabilidade por infrações. A exclusão dessa responsabilidade tem como consequência o afastamento das penalidades, multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações tributárias principais e pecuniárias. Não tem nada a ver com a admissibilidade e retificação de obrigações acessórias. Essa turma possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível retificar a DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais provas produzidas nos autos. E aí eu trago o precedente. Todavia, como bem ressaltado, essa aceitação demandaria a existência de outras provas produzidas nos autos. A DRJ com enfático sobre a necessidade de serem apresentados documentos da escrituração comprovando a apuração do IRPJ no período em questão e que a DIPJ possui caráter meramente informativo. Mas, ainda assim, a recorrente pretende que a alteração do débito devido seja confirmada sem nada de novo. Com efeito, o extrato da IPJ juntado nos autos não permite nem mesmo inferir a verossimilhança quanto ao valor da estimativa aproveitado no ajuste. Não se pode dar guarita à pretensão se não há prova conclusiva do direito. E aí eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Alguém discorda aí da conclusão do relator? Unanimidade de votos? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
item 122 da mesma empresa, Ricardo. Ok, vamos lá então. É aquele caso que eu estava começando a relatar, né? Compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do mês de abril de 2004. A unidade de origem constatou que apenas a parcela de 98 mil do total de pagamento de 1.036 a título da referida estimativa não havia sido utilizada na quitação de outros débitos. Assim, a compensação a que se refere ao presente processo, que está nesse PRDCOMP final 0147, de folhas 2 a 5, foi parcialmente homologada no limite do crédito que poderia ser reconhecido. O seguinte quadro elucidativo acompanhou o despacho decisório. Esse quadro realmente ele vai ser importante, porque, na verdade, o crédito existe, teria sido já até reconhecido em outro processo, e ele foi sendo parcialmente utilizado nessas 4 PRDCOMPs que estão aí listadas, sendo que esse 98 é o que a unidade de origem entendeu que seria o crédito, enfim, sobra, e que teria sido, então, aproveitado no presente processo. E foi esse o motivo do reconhecimento parcial. A manifestação de conformidade está aqui, o pedido, se os senhores quiserem ler com mais detalhes, mas não foi suficiente para a mudança de entendimento na DRJ, porque a DRJ entendeu que não procede a alegação de que o PRDCOMP 6344 é retificador, porque a unidade, essa era a alegação principal na manifestação, a ideia de que um dos PRDCOMP seria retificador do outro, ou seja, esse 6344, final 6344, retificador do 0271. Eis que os valores dos créditos são diferentes nos dois PRDCOMP. Enquanto naquele o crédito é de 175.831, neste temos o crédito 53.369. Assim, o PRDCOMP 6344 será considerado como documento original. O direito creditório pleiteado no presente processo corresponde ao saldo remanescente daquele requerido inicialmente, que foi o primeiro dos PRDCOMP 0203. E esse é o direito de 1.036 do saldo do pagamento indevido, e utilizado neste e em outros PRDCOMP. A tela 6771 indicam as parcelas do crédito total que foram utilizadas em outros PRDCOMP. Referidas telas ratificam as utilizações do crédito em cada PRDCOMP como discriminado no despacho decisório. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde passa a alegar que houve um equívoco na transmissão do PRDCOMP 6344. Assinalou como original, quando o correto seria identificá-lo como retificador do 0271. Sustenta, então, que o saldo remanescente seria o valor de 153 mil. Seria 55, decorrente desse equívoco que ele menciona, mais os 98 da unidade de origem, reconhecido na unidade de origem. Conclui que foi assim correta a compensação tratada no presente processo. Bom, o recurso eu considero tempestivo e preenche o requisito de admissibilidade. Como relatado, desde a manifestação de inconformidade, a interessada pretende que se considere o PRDCOMP de final 6344 como um retificador do PRDCOMP 0271. O recurso chega a inovar, alegando que houve um equívoco na transmissão daquele primeiro. Com isso, espera que o saldo remanescente do pagamento indevido a título de estimativa de RPJ do mês de abril de 2004 seja suficiente para quitar a totalidade dos débitos indicados para a compensação no PRDCOMP, objeto do presente processo, que é o de final 0147. Nada obstante, não há nenhuma prova nos autos de alguma identidade entre os PRDCOMP que se propõe retificador e retificado. Segundo o recurso, o débito indicado para compensação no PRDCOMP, que seria o retificador, corresponderia ao PIS não cumulativo do mês de abril de 2003. Nada se fala, entretanto, acerca do seu valor. Por outro lado, quanto ao débito do PRDCOMP que seria retificado, nem mesmo a natureza do débito é mencionada. Não se vê qualquer documento de onde se possa extrair tais informações. Além disso, a própria DRJ já havia afirmado que os valores dos créditos indicados naqueles dois PRDCOMP também não coincidiam. Enquanto no suposto retificador o crédito seria de 175.831, o retificado seu valor era de 53.869. Sobre essa circunstância, entretanto, o confuso recurso não traz nenhuma explicação.
O fato é que a unidade de origem e a instância qual foram claras quanto à utilização total do valor reclamado como pagamento indevido no conjunto do PERDECOMP que o apontaram como crédito. O alegado equívoco no preenchimento de algum desses PERDECOMP necessitaria ser minimamente provado. Nos autos não há nem mesmo o suficiente para indicar alguma verossimilhança capaz de me convencer da necessidade de uma diligência. Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e certo, e aí eu oriento meu voto no sentido de negar provimento. Tem um detalhe a mais que aquele outro, certo ou errado, ele foi homologado, né? Como é que a gente vai mexer com um PERDECOMP que já foi homologado, né? Aquele outro já, supostamente foi homologado, pelo que se depreende do despacho decisório. Gustavo? Com o relator, presidente. Também você pulou o Paulinho, né? Mas tudo bem. Ah, é verdade, Paulo. Desculpa. Com o relator. Paulo relatou tanto que eu já estava viciado em começar pelo Gustavo. Gustavo. Com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. André. Presidente, já teve casos numa situação até parecida, mais ou menos confusa, que eu até já considerei. Mas eu realmente, nesses autos, não tem nada, não tem indício, ele não sabe nem explicar o que ele quer. Aí fica realmente muito difícil. Com o relator. Cláudio. Também com o relator, presidente. Fabiana. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Pessoa que estava livre, né? Paulo, volta você com edificar-te construção. Item 123. Esse é confuso, mas é simples. É aquela mesma empresa que a gente já julgou um processo ontem, tá? Então, é Decomp também, são várias Decomps apresentadas pela empresa, mas o saldo dela seria de uma empresa que ela teria incorporado, Octel, que é aquela empresa que nos cadastros da Receita, ela tinha ficado ativa, até que depois, né, posteriormente, a Receita reconheceu essa incorporação. Então, a empresa foi intimada a sanear diversas inconsistências nas Decomps, eu elenco aí, deixou passar o prazo, apresentar uma Decomp cancelando uma outra, e aí a autoridade... Um parênteses aqui. A autoridade administrativa proferiu o despacho decisório, no qual não homologou as compensações declaradas e considerou não declaradas outras compensações porque se referiam a essa Octel que continuava ativa. E determinou a aplicação de multa isolada. A corrente foi intimada do referido despacho decisório, apresentou manifestação de conformidade, no qual sustenta que promoveu a incorporação da Octel, que formalizou alterações de dados perante a Receita, foram baixados, são aquelas mesmas alegações, eu acho que eu posso pular, né, gente, essa parte? As mesmas alegações lá do outro processo, aquela mesma situação, tá? Eu acho até que dá até para ir para o voto, porque a situação é simples, está bem explicitada. Pode ir para o voto. Então, ok. Em relação ao voto, no começo aí, questão da admissibilidade do recurso, eu faço só uma parte mais longa, porque o recurso é um recurso prematuro, ele foi apresentado antes da ciência. Então, eu faço só a defesa de que pode ser aceito. Não sei se alguém diverge aí. Acho que não há divergência. Em relação ao crédito, eu digo aí que com a apresentação do recurso voluntário, ficou patente uma série de equívocos formais cometidos pela recorrente e ou pela pessoa jurídica por ela incorporada, que impossibilitaram o reconhecimento do seu direito creditor até esse instante. Em primeiro lugar, tanto na DPJ original quanto na retificadora, deixou-se de evidenciar na ficha 17 a existência de saldo negativo de CSLL passiva de restituição ou compensação. Isso se deu pela ausência de informação na linha 38 da referida ficha dos montantes recolhidos a título de estimativa de CSLL. Apenas com o recurso voluntário, a recorrente esclarece que o saldo negativo compensado estava informado na linha 8 da ficha 38A, sob o título de Créditos Fiscais CSLL, Diferença Temporária Base de Cálculo Negativa. Ela jogou o saldo negativo na outra linha lá.
A referida linha, conforme instruções de preenchimento, estava destinada a informações do valor dos créditos fiscais referentes a diferenças temporárias, conforme deliberação CVM 273/98. A par disso, nas declarações de compensação apresentadas, equivocou-se a recorrente ao informar o montante do saldo negativo que ampararia as compensações, conforme a seguir detalhado. Então, o que aconteceu, na verdade, é que nas decompes, ela dividiu esse saldo negativo. Ela apresentou primeiro alguns decompes em relação a esse valor de 90 mil, depois em relação a esse valor de 12 mil, depois em relação a esse valor de 31 mil, depois mais um de 3 mil. Com o recurso voluntário, a recorrente esclarece que o saldo negativo compensado, no total de 133.680, é composto pela soma de 3 recolhimentos realizados, a título de estimativa CSLL ao longo do ano calendário 2001, nos montantes de 12, 90 e 31. Fica, portanto, evidenciada a existência do saldo negativo CSLL no valor invocado pela recorrente, e que o seu reconhecimento somente não foi possível por força dos reiterados equívocos por ela praticados nos preenchimentos das DIPJs apresentadas e nas decompes tratadas no presente processo, nas quais, em lugar de realizar uma única discriminação do saldo negativo, por meio da utilização dos 3 pagamentos realizados, informou os valores de cada um dos recolhimentos. Os meros erros de fato, contudo, não podem servir como obstáculo insuperável para o reconhecimento de seu direito creditório. Todo exposto pode por dar provimento ao recurso voluntário com reconhecimento de saldo negativo CSLL no montante de 133.680 e homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido. Foi só confusão da recorrente, mas o crédito está lá. Ok. Agora sim, Gustavo. É com o relator, presidente. Ricardo. Paulinho, só para confirmar, esses pagamentos estão confirmados em algum lugar do processo? Sim, estão confirmados. Tá, com o relator. Flávio. Com o relator, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Delphi. Também com o relator, presidente. Fabiana. Acompanho o relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário no item 123. Bem, agora nós temos uma sequência de processos da mesma empresa em que os recursos, vocês vão ver, são todos direcionados no sentido de requerer a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, unicamente. Com pequenas diferenças de situações fáticas, eles todos têm esse componente comum. Vamos abrir o primeiro aqui. Acho que lido o relatório de praticamente os demais ficam. Então, o primeiro item relatório. É um recurso também contra despacho decisório que deferiu o pedido de compensação da DECOMP, conforme está sintetizado aí na emenda. Cientificado do acordo, a recorrente apresentou recurso voluntário, na qual alega em síntese que o despacho decisório e o acordo recorrido foram proferidos com evidente cerceamento de direito de defesa e descaso com a verdade material. Que ao analisar a DECOMP e proferir o despacho decisório por meio eletrônico e não manual, descumpriu o poder e dever da autoridade administrativa de determinar a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito. A DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos, sob o argumento que o contribuinte não teria trazido documentos que dessem respaldo às alegações, exercendo o direito da recorrente de demonstrar por meio de diligência fiscal a rigidez e suficiência do crédito, que em momento algum deixou de carregar aos autos os documentos que comprovassem suas alegações. E, se assim entendeu a autoridade administrativa, deveria, quando menos, intimar a recorrente a apresentar os documentos adicionais. No final, requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado mediante a realização de diligências necessárias. Então, literalmente, ele se insurge, como se houvesse cerceamento, especialmente pelo motivo de não ter sido realizado diligências, não ter sido realizado diligências nem pela unidade de origem, nem pela DRJ.
recurso é tempestivo, conheço. As alegações da recorrente foram direcionadas exclusivamente ao reconhecimento da nulidade do despacho decisório do acordo recorrido. Conforme consta do relatório do acordo recorrido, o despacho decisório indeferiu o pedido, tendo em vista que o valor do DARF, indicado na PDCOM, havia sido integralmente alocado aos pagamentos dos débitos do contribuinte. Então, está aí transcrito. A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para evidenciar com clareza a ausência de qualquer nulidade das decisões referidas. Confira-se. Então, aqui eu transcrevi a decisão, né, em que a DRJ analisa aqui a origem do crédito, né, a alegação do contribuinte aqui não foi considerada na apuração do crédito uma retificadora relativa ao terceiro trimestre, na qual informou o valor a pagar de 1.897. Aí ela informa e demonstra num quadro que a alegação de defesa não procede. Em consulta ao sistema CIEF, o contribuinte apresentou em relação ao terceiro trimestre de 2004 DCTFs, como se pode observar do quadro, que a declaração atualmente em vigor é a final aí 3824, entregue em 3 de abril de 2007. Na referida declaração foi informado que o valor de 4.679, relativo à CSL, Código 6012, corresponde exatamente ao valor considerado pelo sistema da Receita Federal quando da análise do PDCOMP e litígio. Então, ele retificou, mas no fim ficou o mesmo valor. Desta forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação. Aí volta meu voto. Como se vê, o acordo recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no sentido de que o valor do DARF, relativamente ao pagamento indicado como parcialmente indevido, estava integralmente alocado a um débito do mesmo valor confessado. Passou também a única alegação contida na manifestação, no sentido de que o despacho decisório não considerou a DCTF retificadora apresentada, em 29 de nove de 2004, na medida em que esta havia sido novamente retificada e cancelada em face da nova DCTF retificadora apresentada, que estabeleceu o débito originalmente formado. Desta feita, revela-se corretas duas decisões, considerando proferidas consoante os dados informados pelo próprio sujeito passivo em sua DCTF. Outro seu único elemento novo, trazido pela recorrente, sua manifestação de conformidade, foi a cópia da DCTF retificadora apresentada em 29 de nove de 2004, foi devidamente analisada e rejeitada, em face do cancelamento pela nova retificadora apresentada posteriormente, conforme acordo recorrido. Não há que se falar em violação do direito de defesa por fato de não ter havido análise manual da compensação e tampouco pela não realização de diligências para apuração do crédito, posto que não havia qualquer dúvida quanto aos valores informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações de compra de DCTF. A possibilidade de realização de diligências para esclarecimento de dúvidas quanto ao direito creditório, suscitado pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no artigo 18 do decreto 70.235, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las, inclusive de ofício ou interferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido, normalmente diante da inexistência de qualquer dúvida quanto aos valores informados na DCTF e DECOMP pela interessada. Registre que a recorrente sequer informou em sua manifestação de conformidade no recurso apresentado qual erro na apuração que teria dado causa ao pagamento indevido. No seu recurso, a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento adicional. Nesse contrapõe aos fundamentos do acordo, limitando-se a alegar a nulidade do despacho e do acordo recorrido em face da não realização de diligência para a verificação do crédito alegado. Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e, inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação, negar provimento ao recurso. Ok? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Relator, presidente. Cléucio? Também acompanho. Fabiana? Acompanho o relator. Vamos lá. Vamos abrir um por um, porque são pequenas diferenças. Todos, né? A situação é a mesma, né, na verdade, nos outros. O argumento dele é sempre o mesmo, né, de não análise, só mudam o crédito, uma outra situação fática. São todos absolutamente, Paulo já até se antecipou. Meus fundamentos são os mesmos, assim, de que não existe nulidade no despacho, não existe nulidade na decisão, né, e quanto à necessidade de diligência, não havia dúvidas que ensejasse qualquer necessidade de realização das mesmas. Então, eu estou rejeitando em todos os casos
as alegações e negando provimento. Vocês se sentiram confortáveis? Eu não vejo necessidade de abrir um a um, não. Vamos registrar o mesmo resultado nos demais. Todos estão tranquilos quanto a isso? Paulo confirmou, Gustavo? Só para confirmar, então, em bloco. Também É bom só dizer os números aí, né? Oi? Só dizer os números aí dos processos. Tá, vou lá. Então, item 124. Deixa eu só registrar, daí eu já proclamo. Presidente, desculpa, mas me pareceu só que antes de iniciar o seu voto, que o senhor não falou o nome do contribuinte. Eu acho que falei, mas enfim, é Kelly Services, né, a recorrente, todos esses processos, do item 124 até o 128. São processos autônomos, não são idênticos, mas tem muita similaridade, especialmente o recurso foi dirigido exclusivamente quanto à nulidade. Então, por unanimidade em rejeitar as preliminares de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido e, em consequência, negar provimento. Nos termos do relatório, voto do relator. Certo? Então, esse resultado se replica nesses outros processos. Podemos ir para o item, vai até o 128, então 129, relator Paulo, editora Pensamento Cultrix, é o recorrente. Esse processo aqui é daquela mesma empresa que nós julgamos um processo nessa mesma sessão. Lá o saldo negativo era do ano calendário 2002 e aqui é o ano calendário 2003. Então ele possui reflexo do que aconteceu no outro processo, que foi aquele processo em que não havia a data de ciência no AR e que eu votei por não conhecer do recurso, né, havia só o carimbo, e nós conhecemos do recurso e reconhecemos a homologação tácita e todo o saldo, então, de 2000 do ano calendário 2002 ficou reconhecido. Tá? Então, vai haver esse reflexo no julgamento desse processo aqui. Então, mas ele tem outras discussões. Sim, tem outras discussões, tem outras parcelas. O processo, então, decorre da apresentação de 43 DECOMP, por meio da qual ele compensou o saldo negativo do RPJ 2003, montante 601 mil. Autoridade proferiu o despacho decisório, no qual reconheceu parcialmente direito creditório, apenas 321, homologou até o limite do crédito reconhecido. Conhecimento parcial dos direitos creditórios decorreu do fato que parte das estimativas de RPJ que concluíam o referido saldo negativo haviam sido compensadas com saldo negativo 2002, mas que as referidas compensações não haviam sido homologadas conforme a análise realizada do processo de final 86, que foi justamente o que nós já julgamos. Além disso, na composição do saldo negativo do ano calendário 2003, foram reconhecidas as retenções a título de IRRF apenas em valor proporcional às receitas oferecidas à tributação, 236.442. Foi intimada, referido despacho decisório, apresentou em 22 manifestação de conformidade em conjunto com os outros 2 processos administrativos. Por tal razão, foi intimada a apresentar documento individualizado para cada um dos processos administrativos no prazo de 15 dias. E aí ela apresentou uma nova manifestação de inconformidade com algumas outras alegações aí. Eu vou pular essas alegações porque a DRJ
não tomou conhecimento, então, desse segundo documento, porque era extemporâneo, e julgou com base no primeiro, mas admitiu analisar os eventuais elementos de prova que tivessem sido trazidos na segunda peça impugnatória. Tá? Então, em relação ao saldo de contribuição social sobre o lucro líquido, na qualidade 99, é que ele fez uma mistura, né, com a primeira peça era para os 3 processos, então ele fez uma mistura aí das 3 matérias. Tá? Essa primeira matéria aqui não tem nada a ver com esse processo, está relacionada com o processo lá de 2002. Quanto aos saldos negativos de RPJ referentes aos anos calendários de 98 a 2002, que as diferenças apuradas no que tange às receitas submetidas à tributação, sobre as quais teriam ocorrido as retenções, a título de RF, decorrem do já descasamento apontado, do descasamento já referido entre o reconhecimento pro rata e as informações. Refere às alegações relativas à contribuição social, então a DRJ disse que isso aqui não tinha nada a ver com esse processo. Quanto à alegada dissociação de períodos para reconhecimento das receitas, aponta-se que foram apresentados como elementos de prova apenas planilhas, sem visualização das receitas, identificação do responsável pelas informações, identificação precisa dos rendimentos e demonstrativos não embasados em qualquer documentação, tais como informes de rendimentos, e, mais uma vez, sem identificação precisa. Sequer o ano calendário ao que se referem estaria comprovado. Acentua-se a ausência da apresentação de qualquer informe de rendimentos, elemento necessário à comprovação dos valores oferidos e retidos em cada ano, e o detalhamento dos valores declarados para se comprovar o efetivo oferecimento dos rendimentos, cujo IRRF sequer é utilizado. Estranha-se a alegação de que os rendimentos auferidos em relação às operações de swap no ano calendário de 2003 teriam sido submetidos à tributação nos outros calendários anteriores, já que, apenas ao final do contrato de swap, é possível se saber se houve resultado positivo ou não, ou seja, tributável, e se apurar o rendimento correspondente ao imposto retido. Destaca-se, por fim, a exigência legal que o aproveitamento do IRF somente pode se dar caso houver o oferecimento integral dos rendimentos da tributação, e que os documentos apresentados não comprovam a tributação em anos calendários anteriores dos rendimentos auferidos em 2003. Tudo isso, não se reconheceu qualquer valor adicional em relação ao direito creditório invocado. Pois a ciência foi apresentado recurso voluntário, no qual ele pede primeiro a unificação desses 3 processos, homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003, que foi justamente aquela matéria que foi julgada no outro processo, prescrição também, que foi uma alegação que foi contida lá, nulidade do acordo recorrido por violação ao princípio da verdade material, já que teria se baseado em meras presunções, sem qualquer fundamentação, quer fática, quer legal, que os rendimentos de aplicação financeira oferidos nos anos anteriores não teriam sido oferecidos à tributação e totalmente dissociadas da análise dos documentos e da escrita contábil da recorrente. Em relação ao mérito, que reconheceu e ofereceu a tributação às receitas oriundas de aplicações financeiras, com base no regime de competência, nos anos calendários 98 a 2003, contabilizando o IRF por ocasião do resgate das referidas aplicações. E apresentar documentos idôneos que comprovariam tais fatos. Aí houve a juntada de um outro processo a esses autos. Em relação à admissibilidade do recurso, eu tomo conhecimento, só que existem algumas matérias que não constavam da manifestação de inconformidade, que é essa questão da homologação tácita e da prescrição. E aí, eu estou tomando conhecimento porque são matérias de ordem pública. Homologação tácita. Preliminarmente, arguiu a homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003, posto que a ciência do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa teria sido dada após o prazo de 5 anos de sua apresentação. Na verdade, aqui, gente, essa alegação tem a ver com o outro processo, que foi a homologação tácita que foi reconhecida lá, tá? Então, não vou nem ler aí, só dizer isso daí. As decompes apontadas pela recorrente, na verdade, referem-se àquelas tratadas no âmbito dos processos administrativos, final 86 e final 13, de modo nos quais
Nos calendários 2002 e 2003, o reconhecimento das receitas passa a ser registrado a crédito da conta tal e a débito das referidas contas. Os beneficiários comprovam o registro de receitas, respectivamente, nos totais 651 e 743. Temos, portanto, que a recorrente comprova, ao longo dos referidos anos calendários, a contabilização de receitas em montante, inclusive, superior àquele registrado nas DIRF, nas DIF, 2.186 contra 2.173, sendo ainda extremamente comum o descompasso entre o registro das receitas e das retenções, como alegado pela recorrente. Diferenças entre os totais localizados por esse relator e os valores apontados pela recorrente diz respeito ao fato desta haver considerado também os rendimentos originados em caderneta de poupança, os quais estão dissociados das retenções compensadas, já que são isentos de IRRF. Desse modo, entendo que devem ser considerados na dedução do IRPJ a pagar em relação ao calendário de 2003 todo o montante de retenções comprovadas sobre os códigos de receita 3426 e 6.800, correspondente a aplicações de renda fixa. Quanto às operações de swap, não há qualquer registro comprovado pelos livros diários, no que se refere aos anos calendários 2000 e 2001. Em relação a 2002 e 2003, há registros a débito da conta tal e a crédito da conta tal, totalizando respectivamente 6.700 e 3.900. Os valores reconhecidos contabilmente são bem inferiores às receitas apontadas no comprovante relativo ao ano calendário, 32.600. A par disso, a recorrente não traz qualquer elemento de prova para se contrapor à constatação de que não ofereceu à tributação qualquer valor de receitas decorrentes de operação de swap desde o ano calendário de 2000, conforme apontados nos despachos decisórios de folha 47 e 72, com base nas informações constantes das fichas 6A das suas DIPJ. Então, até há algum registro na escrituração dela, mas nas DIPJs não tinham essas receitas, o oferecimento dessas receitas à tributação, e sobre isso ela não fala nada. Desse modo, não há que se considerar as retenções realizadas sob o Código de Receita 5273 na composição do saldo negativo de 2003, considerando-se apenas um montante de 435, que são os 442 menos 6.527. Considerando que as compensações dos valores devidos a título de estimativa foram homologadas tacitamente no âmbito do processo administrativo tal, cabe o reconhecimento parcial do saldo negativo compensado pela recorrente, conforme a seguir discriminado. E aí eu fiz a composição. Por exposto, o ato rejeitar os preliminares e no mérito por dar provimento parcial ao recurso voluntário com reconhecimento de parcela adicional de crédito no montante de 274 mil e homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Bom, eu não entendi como é que chegou esse 274, porque o que foi homologado tacitamente é de outro período, né? Que dá ensejo a pagamento aqui, não é? Porque você apurou um saldo ali de menos 595. Presidente, mas eu acho que ele está considerando que já foi dado pela instância anterior. Sim. Ah, tá. É adicional. É porque o saldo total era 600, vai dar 500 e poucos mil aqui, 595. Ficou 5 mil reais de fora. Não, desculpa, mais que isso, mas foi... Então, isso aqui é adicional em relação ao que foi reconhecido nesse processo. Tinha sido reconhecido 321, eu acho, não é isso? Ah, tá, ok. Deixou-se de reconhecer pouco mais de 6 mil reais. 321 tinha sido reconhecido. Eu estou reconhecendo mais 274, que monta esse 595. Ah, tá. É que você tinha falado da homologação tácita, mas foi anteriormente ali. Eu que loguei. Ok. Gustavo? Não tem nem jeito de criticar, né, cara? A análise fática feita por Paulinho. Eu vou criticar o VAR? Não tem jeito. Não é que eu vou discutir problema fático com o Paulinho. Para mim ainda está perfeito, eu acompanho o relator, presidente. Ricardo? Assim, também não consigo discutir a questão fática. O único problema aqui para mim é que esses elementos juntados têm que ser validados perante os sistemas da Receita, perante as declarações, né? Porque a gente tá lá, tem contas de rendimento, agora você tem alguns lançamentos, mas você não sabe se tem estorno lá na frente, você não sabe se esses valores são totalizados na apuração do imposto. Eu acho muito complicado a gente aqui, com base em alguns, só com os elementos que são juntados, já sair
concordando, mas como eu não tenho como fazer também uma análise mais completa, eu acompanho. Eu, se fosse o relator, provavelmente converteria em diligência. Mas eu não vou discutir com a análise que o Paulo já fez aqui. Ok. Flávio? Presidente, acompanho o relator. Andréia? O relator, presidente. Elcio? Também acompanho o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Também vou acompanhar, então, por unanimidade de votos, o colegiado dá provimento parcial. Aceitar os preliminares, né? Preliminar de decadência e Nulidade. de nulidade. Na verdade, ele fala homologação, prazo e prescrição, né? Aí, em 45 minutos nós jogamos a tarde inteira. Faltam os 200. Decadência, né, Paulo? Genericamente, né? Por isso que eu tinha botado rejeitar as preliminares, né? Não sei exatamente o que é escrito. Ele faz uma salada de tudo. Decadência barra prescrição. Nulidade, né? Nulidade e nulidade. Bem, então encerramos a pauta da tarde. Vamos encerrar a gravação. Pedir o apoio. Pois não, presidente. Encerrar a gravação, por favor.